Queridos irmãos e irmãs, celebramos nesse final de semana a solenidade da Santíssima Trindade, das festas mais bonitas e mais profundas da nossa igreja. Semana passada nós celebrávamos o Pentecostes, que é a descida, a grande manifestação do Espírito Santo, o que tornava essa igreja agora conduzida pelo Espírito. Vivemos o tempo da igreja. E nesse final de semana, a liturgia nos dá de presente esta solenidade belíssima. E nessa solenidade nós não queremos desmistificar essa unidade das pessoas. E nem é intenção da igreja fazer isso. A intenção da igreja, numa solenidade como essa, é fazer a gente refletir num Deus de relação. Numa relação bonita do Pai com o Filho, na força do Espírito Santo. Na primeira leitura que nós vemos lá do Antigo Testamento, uma leitura belíssima que nos coloca dentro de um contexto importante da nossa história de salvação, a leitura lá do Êxodo, que fala dessa relação de Deus com o seu povo. Um Deus que se esconde na nuvem, e a nuvem tem aquela simbologia toda de se apresentar e se esconder, mas para dizer que está presente. E se relaciona com Moisés. E Moisés intercede por esse povo, e nós estamos dentro do contexto do bezerro de ouro, daquela construção do bezerro de ouro que nós conhecemos. E nessa relação de Deus Pai com Moisés, aparece uma fala muito interessante, que é a fala de Moisés dizendo que esta é uma geração de cabeça dura, mas o Senhor é bondoso e compassivo. É um Deus de amor, que mesmo diante da dureza do nosso coração, Ele se compadece do nosso sofrimento e Ele é bondoso para com ele. No Evangelho a gente encontra o diálogo de Jesus com Nicodemos. E esse diálogo diz que Deus enviou ao mundo, e aqui nós já vamos falar da segunda pessoa, olha que interessante, um pai que se relaciona com o povo na primeira leitura, um pai que envia o seu filho para salvar, diálogo de Jesus com Nicodemos, envia para salvar, e só se salva aquilo que está acidentado, não é? Então nós estamos acidentados por causa do nosso pecado, e o Senhor envia o seu Filho para tirar os acidentes do pecado da nossa vida e, portanto, nos colocar no lugar da segurança. Essa é a grande beleza de a gente pensar num Deus de relação. E depois, lá na segunda leitura de São Paulo aos Coríntios, nós encontramos a expressão que nós usamos em todas as missas: a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. Aqui nós encontramos, minha gente, a grande beleza de Deus e a Trindade, a sua Trindade, de maneira mais clara e explícita. Veja, na primeira leitura, fala-se de uma relação do Pai com Moisés, e diz para ele que ele é bondoso e compassivo. Não diz da onipotência dele, não diz nada disso. Diz de qualidades que são muito próximas de nós, que se compraz da nossa fraqueza, da nossa limitação, de tal maneira que ele envia o seu Filho único ao mundo
para salvar essa geração de cabeça dura. Esse homem e essa mulher que ainda não compreenderam o verdadeiro e a dinâmica própria do amor. E lá na segunda leitura de São Paulo aos Coríntios, e nós sabemos quais os fundamentos, não é, de Paulo em Corinto, sabemos porque domingo passado nós ouvimos isso, que era Paulo falando do grande dom do Espírito Santo, do grande carisma do Espírito Santo, que era aceitar o Senhor como nosso único verdadeiro Deus e Salvador. E São Paulo continua dizendo para nós hoje, esse Deus, Senhor e Salvador, que nós precisamos admiti-lo como nosso Senhor, ele é trinitário. E ele diz que ele é trinitário com a expressão, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. Por isso o Senhor, que nós celebramos hoje, é o Deus de comunhão, é o Deus de comunicação, é o Deus de relação com o seu povo. De maneira tal que ele dá de presente para nós o Filho, e esse Filho comunica para nós, por parte do Pai, a força do Espírito Santo. Celebrar a solenidade da Santíssima Trindade é celebrar mais do que uma atitude teológica, é mais profundo do que isso. É celebrar um Deus que nos ama infinitamente e quer que os seus amados vivam como Ele, em profunda comunhão, em profundo amor, em profunda relação. Esse Deus que nos ama desse jeito, Ele respeita em nós as diversidades que são próprias da característica humana dada por Ele, Deus. E nessa diversidade nós precisamos nos amar. Veja, o Filho tem uma função específica, por assim dizer. O Pai tem suas especificidades também. E o Espírito Santo também, mas nessa comunhão de pessoas há uma relação tão profunda e tão íntima que eles comunicam-se entre si sem haver confusão. É isso que o Senhor quer de nós. Que a comunidade, que a pessoa humana e todas as pessoas possam se comunicar sem haver confusão. E o exemplo nos é dado. Vamos pedir ao nosso Senhor que a gente possa viver esse tempo e neste tempo mostrando para o mundo que é possível viver na diversidade de dons e carismas uma perfeita unidade. Unidade esta que está faltando no meio dos homens, especialmente no Brasil. Especialmente no meio político. Porque a diversidade ela é importante, mas se ela não for acompanhada da comunhão, ela gera conflito e problema. Por isso nós queremos, nesse final de semana, pedir ao Senhor que nos dê a capacidade de olhar para Ele e ver como eles se relacionam. O Pai com o Filho com o Pai, na força do Espírito Santo. São essas três pessoas em perfeita unidade que vivem na diversidade. De maneira diversa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se comunicam, dialogam e formam a comunidade mais perfeita que nós conhecemos e que nós precisamos querer imitar. Que o Senhor nos ajude e que essa festa nos impulsione
a vivermos a unidade na diversidade, a vivermos a comunhão de pessoas na vida da comunidade. Deus os abençoe e que a Santíssima Trindade seja o nosso modelo de vida em comunidade, de vida em família, de vida no meio do mundo. Bom domingo, fiquem todos na paz do nosso Senhor.